A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. É um prazer estar de volta com vocês para estudarmos agora a quarta lição, que vai ser selecionada domingo que vem, dia 23 de janeiro de 2022. Tá? E nós vamos trazer aqui subsídios para que os irmãos tirem nota 10 na EBD de domingo que vem. O tema dessa lição é a estrutura da Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos estudar sobre a estrutura, como foi, estruturado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá? Nós temos no texto áureo, que está em Lucas 24:44, onde Jesus autentica o Antigo Testamento, aonde ele afirma que são livros inspirados e canônicos, ok? Então nós temos aqui em Lucas 24:44, Jesus disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus então autenticando aí a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Tá? Ele faz essa divisão em três partes: a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ou os escritos. Verdade prática: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirado. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, a Bíblia, ela se divide em Antigo e Novo Testamento. Por que Antigo e Novo? Por que não Nova Aliança, Velha Aliança, Antigo Pacto, Novo Pacto? É porque a nossa Bíblia, ela é originária do latim, da Bíblia Vulgata. E na Bíblia Vulgata, então, vem esses termos, e por isso nós temos essa pronúncia, Antigo e Novo Testamento. São 39 no Antigo e 27 no Novo. Tá? E ela é a nossa única, específica regra de fé e prática. Nós não temos outro livro além da Bíblia para nos orientar como servir a Deus de uma forma sadia e obediente. A nossa lição, como é de costume, o nosso comentarista divide em três partes principais. Quais são elas? O primeiro tópico é como a Bíblia está organizada. O segundo tópico, o Antigo Testamento. E o terceiro tópico, o Novo Testamento. São esses três tópicos que nós vamos discorrer, estudar e extrair daqui conhecimentos. Embora o comentarista tenha esmiuçado, está bem explicado essa lição. Então não tem muito para se comentar, mas vamos aqui meditar e comentar alguma coisa. Na introdução, a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, que vai daí 15 séculos, ou 16 séculos aproximado, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação dos seus livros, a canonicidade e a particularidade dos testamentos. Então é isso que nós vamos estudar e aprender um pouco. Vem comigo, fica comigo, para nós aprender mais um pouco da palavra de Deus. No primeiro tópico nós temos como a Bíblia está organizada. A definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirado por Deus.
E nós temos aqui uma explicação pelo dicionário Wycliffe, tá? Explica que a singularidade bíblica em latim revela a unidade do pensamento de uma pureza. Tá? É isso então que revela o significado da palavra Bíblia, pureza, algo puro, que é a palavra de Deus. Por isso a coleção de livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia se harmoniza, embora seja escrita por 40 autores de diversos lugares, diferentes culturas, ela se harmoniza, então se tornou um único livro, com 66, uma biblioteca. Quando você leva a Bíblia na sua mão, você está levando uma biblioteca ambulante. Mas se tornou um único livro porque ela se harmoniza, ela não tem contradição. Embora os teólogos liberais tentam arrumar a contradição, mas a Bíblia não tem contradição, porque ela é a verdade absoluta de Deus. No segundo subponto, o cânon da Bíblia que nós vamos estudar agora. A expressão cânon procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir, a regra de medir, ou régua. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Então, unicamente que foi aceito, né, são os 66 livros, mais nada. Embora a católica adota mais 7 livros, certo? E que nós estudamos na lição passada. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desse escrito como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse 22, versículo 18 ao 19. Aquele que acrescentar, né, lhe serão acrescentadas as pragas. E aquele que tirar, lhe serão tirados, né, a vida, uma parte da vida eterna. É o que o livro de Apocalipse assevera para aqueles que querem tirarem ou acrescentar. A maldição para quem, né, fazer algo assim que não está de acordo com a palavra de Deus, nesse sentido, tá? Então, os 66 livros, a revelação foi até o Apocalipse, que Deus revelou para o apóstolo Amor, e depois daí encerrou, tá? Não tem mais revelação. O que vem são heresias, né? São pseudos profetas que não tem nada a ver com a Bíblia. Então encerrou-se aí, e isso é o necessário para nós aprendermos a palavra de Deus, obedecer e ser salvo. Não precisa mais do que isso, está completa a palavra de Deus. No terceiro subponto, os dois testamentos bíblicos, né? Que é o Novo, ou o Antigo e o Novo. O termo testamento vem do latim testamento, que é a tradução da palavra grega diateque e da hebraica berite. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Então é o sentido desses termos, né? Um pacto, uma aliança, um concerto, como Deus fez com Abraão. Uma vez que o seu descendente quebrou o concerto, então Deus faz um novo concerto, uma nova aliança através de Cristo Jesus. E todos aqueles que aceitam a Cristo estão aceitando a aliança de Deus, o concerto, a reconciliação. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, 2 Coríntios 3 e 14, e refere-se aos livros dos judeus, reconhecido por Jesus como as Escrituras, Mateus 22, 29. A lei, os profetas e os salmos, Lucas 24, 44. Jesus divide, né, em 3 partes principais: a lei, os profetas e os salmos, e em outra tradução, escritos, no lugar de salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Aí temos Jeremias 31 e 3, 1 Coríntios 11, 25, Hebreus 8 e 6 ao 13, 12 e 24. Essa expressão também passou a designar
os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como a Escritura. 2 Pedro 3, 15 e 16. Então aí o reconhecimento está registrado na palavra de Deus. A Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento. Não pode passar disso. É esses dois. Ela se divide em 2 testamentos. O Antigo Pacto através de Abraão, e agora o Novo Pacto através de Cristo, a graça. Tá? Aonde foi colocado em nossos corações a palavra de Deus, na tábua dos nossos corações, não em pedras. Nós vamos para o nosso segundo ponto, ou segundo tópico, melhor dizendo, tá? Porque a lição divide em primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, e os pontos são subpontos, subponto 1, subponto 2 e subponto 3, e às vezes vai até o subponto 4. Então vamos ao segundo tópico, o Antigo Testamento. Primeiro subtópico do segundo tópico, os livros do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, ponto. A classificação do livro do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. A. Pentateuco, lei, constituído por 5 livros, né? De Gênesis a Deuteronômio. B. Histórico, formado por 12 livros, de Josué a Esther. C. Proféticos, composto de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E D. Proféticos, que se subdivide em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era um tripartida. Tá? Então nós temos aqui, os judeus, eles dividiam o Antigo Testamento, né, a Torá, diferente de nós, na nossa divisão de hoje, tá? Totalmente diferente. Ele divide em 3 partes e nós dividimos em 4 partes, tá? Então aqui, tripartido é o nome que se dá nessas 3 divisões, tá? A lei, os profetas e os salmos ou escritos. Essa era a divisão que os judeus fazem ou faziam, ok? Está registrado e afirmado por Jesus em Lucas 24, 44. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros, divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Então, nós dividimos em 4 partes, enquanto os judeus dividem o Antigo Testamento em 3. Né? Leis, profetas e salmos ou escritos. Nós dividimos em 4 partes, nós classificamos como lei, histórico, poético e proféticos. Por quê? O Antigo Testamento judeu dá 24 livros e o nosso dá 39. Porque a divisão deles, eles fazem um compêndio dos profetas, né? Profeta menor são 12, então eles fazem um compêndio, só fica todos, né, em um livro só, proféticos. Tá? Essa é a divisão. E também eles não têm 1 Samuel e 2 Samuel, é Samuel. Tá? A 1 crônica e 2 crônica é crônicas. Tá? E assim por diante. Então, você somando vai dar 24. E no nosso dá 39. Mas é por causa dessa divisão. No entanto, tem os 39 livros e também tem, né, essa divisão deles, que não muda em nada. A Bíblia é a mesma, não interfere na inspiração e na canonicidade da Bíblia Sagrada. Tá? É só questão de classificação. Acredito que os irmãos, né, me entenderam. Ok? No segundo subtópico nós temos canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui 3 textos, né? 3 versículos e capítulos para
fazer essa doutrina. Tá? Então, a canonicidade do Antigo Testamento, existe 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. A coisa é séria, né? Tem que ser bem definida, né, e aprovada por Deus. A saber, a inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, né, ou não. Aí nós temos Neemias 9:30, Zacarias 7:12 e 2 Pedro 1:21. Reconhecendo o reconhecimento do povo de Deus, a terceira parte para a canonicidade ser aprovada dos livros é o reconhecimento do povo de Deus, da Igreja de Cristo, no caso lá também os judeus que faz parte, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, Êxodo 24, do 3 ao 7, Daniel 9:2, e se a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus, Deuteronômio 31, 24 a 26, Daniel 9:2. Por conseguinte, a confirmação destes elementos revela que desde o início o livro do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotado de veracidade e de autenticidade. Juízes 34:4. Então, tanto os judeus como nós cristãos estamos em harmonia, estamos de acordo. Os livros canônicos têm que ter essa autenticação, essa avaliação. E foi avaliado pelo povo de Deus no Antigo Testamento esses livros, né? Que eles dividem em poético, lei, profetas e salmos, também para nós, certo? Do Antigo Testamento. Então estamos de acordo. Há uma diferença aí, que nós já falamos, vou voltar a falar, que a católica resolveu, né, pôr eles como livros inspirados, os livros apócrifos, né? Mas nós estamos de acordo, nós cristãos e os judeus aferimos dessa forma. Terceiro subponto, particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, ou Canaã. Tá? Isaías 9:18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Então, o aramaico é que deu origem à língua árabe. Né? Gênesis 31:47, Esdras 4:7, 6:18, 7:12 ao 26, Daniel 2:4 e Daniel 7:28, Jeremias 10:11. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano de 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescentado ao cânon do Antigo Testamento, e conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então temos aí a data aproximada, quando o Antigo Testamento foi dividido em capítulos para facilitar mais, tá? E também os versículos. Então, depois de Cristo, né? E também o Antigo Testamento foi dividido em versículos, facilitando o estudo. Isso é para melhor, né, a gente estudar a palavra de Deus. As divisões servem para isso, né? Mas antigamente, né, antes não tinha essas divisões. Era o rolo, o pergaminho, né? Você lia sem ponto e vírgula, sem divisões, era o mais complicado. E os judeus, né, os escribas decoravam, né? E hoje, com essa facilidade, muitas vezes nós não decoramos a palavra de Deus. Ela precisa ser assimilada, decorada, nós temos em mente a palavra de Deus. No terceiro tópico, o Novo Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento, a nova aliança, né, o novo pacto. Primeiro subponto do terceiro tópico. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram conhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Quais são eles?
Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, né? Marcos, que são os 4 livros, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Os primeiros 3 são sinóticos, que são vistos numa mesma ótica pelos seus escritores. E o de João, né? Que traz uma diferenciação, mas também faz parte dos 4, né? Que são os evangelhos. Histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos é chamado de livro histórico, né? Que conta a história da igreja. E também o livro do Espírito Santo, onde há a atuação, né? Visível, né? Plausível do Espírito Santo atuando ali, né? Eu daria o nome a esse livro de livro dos Atos do Espírito Santo, né? É um pensamento meu, né? Muito interessante, tá? E nós temos as epístolas, né? Que se subdivide em epístolas paulinas com 13 cartas de Romano a Filemon, as epístolas gerais com 8 cartas de Hebreus a Judas, revelação constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônico. E aí, né, não tem mais para ninguém. São esses 27 livros, termina em Apocalipse com a revelação, tá? E não há mais o que tirar e nem acrescentar. São os livros inspirados e aceitos e aprovados pela igreja e a igreja do Antigo Testamento, que são judeus. Segundo subtópico do terceiro tópico, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios da avaliação do Novo Testamento, nós vimos os critérios do Antigo, agora vamos ver os critérios do Novo Testamento. Quais são? Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento, e nada muda. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação do livro como palavra de Deus. São os mesmos, são as 3 posições, tá? Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 3:16, né? Onde diz que a palavra de Deus é inspirada, toda a palavra de Deus é inspirada. 2 Pedro 1:21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos foram refutados pela igreja. Os pseudos, né, epígrafos, foram refutados, e apócrifos, certo? Que contém história, que pode sim trazer orientações, perdão, mas tem heresias. Então isso não é considerado livros inspirados. Em relação à conservação da escritura, quanto ao reconhecimento do livro como fidedigno, desde o início os escritos falsos foram refutados pela igreja. 2 Timóteo, Tessalonicenses 2:15, 2 Pedro 2:1 e 1 João 4:1. Em relação à conservação da escritura, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. 1 Tessalonicenses 5:27, Colossenses 4:16, Apocalipse 1:3. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então são esses livros que a igreja utilizava, e então foi consagrado eles também de acordo, são livros canônicos, tá? Não pode acrescentar e nem tirar, são os inspirados. O terceiro subponto e último, do terceiro tópico, e último tópico também, a particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, o grego comum, a língua comum, tá? Um dialeto comum e presente por toda a cultura da fala grega, e que muitos auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos 19:10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significados em aramaico. Dentre eles citamos quais são, né? Então, o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas porções em aramaico, tá? Então, quais são essas porções em aramaico que nós podemos citar aqui? Nós temos
quando Jesus disse, disse Talita cumi, que significa menina, levanta-te. Então está em essa porção, essa palavra em aramaico, foi dita por Jesus. Marcos 5,41, Abba Pai, ou papai, né, em aramaico. Essa porção também. E nós temos aqui, Abba Pai, meu Pai, tá? E Marcos 14,36, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, foi falado essas porções em aramaico, pouca coisa, o restante de todo o Novo Testamento, né, foram em grego, tá? Marcos 15,34, o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I, tá? Foi antes do término do século I, no ano 93, 96, por aí, que terminou, né, fechou o cano do Novo Testamento e já tinha fechado o do Antigo Testamento, tá? Foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse, de João. E João escreveu, estava com 93 anos, quando ele fecha então o cano, escrevendo o último livro, o livro das Revelações, de João. Dotado por volta do ano 96, aproximadamente, depois de Cristo. E desde o encerramento do cano, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então aí, em 1555 depois de Cristo, então o Novo Testamento foi dividido em versículos, facilitando assim o estudo, né? O melhor método para nós estudarmos, mas a Bíblia não era dividida, né, antigamente em capítulos e versículos. Graças a Deus, aos homens de Deus, então houve essa facilidade. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação. São essa classificação que nós damos no Novo Testamento e certamente, né, os judeus consideram, né, eles aceitam também essa divisão, tá? Para nós encerrarmos, vamos para a conclusão. Conclusão, um conjunto de 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação do livro como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Então Deus conservou a Bíblia, a palavra dele, ao longo dos anos. Nada conseguiu destruir, né, ou terminar com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque ela persiste até a volta de Cristo, né? Porque é a palavra de Deus. Deus abençoe cada irmão que esteve conosco nessa lição. Acredito que vocês puderam aprender um pouco mais, certo? Estarei sempre orando por vocês e para a sua família. Que Deus abençoe você. Não deixe de dar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal, para ajudar que essa palavra chegue mais longe. Porque o ensino é importante. Quem ensina tem que se dedicar ao ensino. Isso é maravilhoso, é o nosso dom, tá? Um beijão no coração de vocês e até a próxima lição. Bye, bye. Um abraço a todos.